sempre gosto de dar um exemplo de como as administrações públicas no Brasil se preocupam com questões irrelevantes e como nós, cidadãos, somos eleitores, esquecemos disso. Nós temos eleições a cada 2 anos, de forma sistemática, no Brasil. Nós nunca tivemos uma sequência de eleições plenamente democráticas tão longa como agora na nossa história. Esse é o lado positivo, e graças à Constituição de 1988. Mas tem uma questão interessante que eu estava observando nessa disputa São Paulo-Rio, que faz tempo que não tinha. Porque isso marcou durante um período a disputa, quando São Paulo passou a ser a maior cidade do Brasil em termos de população, salvo engano, em 1957, suplantou o Rio em população. E havia uma rivalidade muito grande São Paulo-Rio, que passava especialmente pelo futebol. Puxa, o antigo Rio São Paulo, que depois foi ampliado para Roberto Gomes Pedrosa, depois para Robertão, depois em 71 para o Campeonato Brasileiro, isso estava muito presente, essa questão da rivalidade de São Paulo-Rio, tal. A crônica esportiva de São Paulo atacava o Rio, a do Rio atacava os times de São Paulo. A formação da seleção brasileira era uma guerra, porque dizia que ora privilegiava paulistas, ora privilegiava cariocas. Basta lembrar que na Copa de 50, o time que jogou aqui em São Paulo, a seleção brasileira, veja a escalação, e aquela escalação que jogou no jogo anterior lá no Maracanã. Quer dizer, a escalação daqui, o jogo empatou aqui, era totalmente diferente daquela, para agradar também a torcida paulista, tal. Isso ocorreu diversas vezes, então havia uma rivalidade. A antiga CBF chamava-se CBD, e a crônica esportiva paulista, eu lembro, eu era pequeno, chamava a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, de come, bebe e dorme. Então ela era na Rua da Alfândega, a sede, e criticava, e não sei o quê, papapá. Essa questão voltou agora momentaneamente, por uma questão meio banal do Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2021. O presidente da República resolveu, mostrando que ele não tem assessoria, age por impulso, o que determina o irracionalismo que o caracteriza, entrou dizendo, não, vamos fazer o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Rio de Janeiro e tal. E fez uma reunião com a presença do governador do Rio, que é outro irracional, né, uma pessoa perigosa à ordem pública, o senhor Witzel, aquele que estava no helicóptero onde atiraram, metralharam uma tenda, achando que era esconderijo de traficante, era um templo evangélico, ainda bem que não tinha ninguém. Bem, esse senhor Witzel, que é um perigo para o Brasil, para os fluminenses agora e para o Brasil, então estava o Bolsonaro, estava o filho, o Flávio, e o Fabrício. Fabrício é pior do que o Paulo César Farias, indo para o Collor, né? Olha o perigo. Onde está Fabrício Queiroz? Por que o Ministério Público não consegue no Rio de Janeiro sequer que ele deponha? Estranhíssimo, né? Vocês aí no Rio de Janeiro, mande coisas para o Ministério Público, por que eles não conversam? Mas estava lá o Flávio. Flávio estava lá. Flávio e estava o cidadão que agora detém os direitos da Fórmula 1. E aí dizendo que é uma possibilidade de fazer o Grande Prêmio, já está dizendo que 99% certo de fazer no Rio de Janeiro. E aí o presidente presente nessa discussão. E aí fazer aonde? Em Deodoro. Só que não tem mais autódromo. Jacarepaguá, que durante cerca de 5, 6 anos por aí, teve Grande Prêmio lá, não existe mais o autódromo. Então aí precisava construir o autódromo. Não tem autódromo. Em prazo relativamente rápido. Num local que é reserva ambiental e aonde, durante uma época, tinha sido feita uma série de ações militares, testes militares lá em Deodoro. Então não tem nada. Numa cidade que já teve investimentos para os Jogos Pan-Americanos em 2007, depois teve 2014 Copa do Mundo, Olimpíada e 2016. Foram bilhões da União jogados no Rio de Janeiro que desapareceram. Os 2 últimos governadores do Rio estão presos. Tem 5 deputados estaduais presos, corrupção por todo lugar. Nem preciso dissertar muito sobre isso, que vocês, muito melhor do que eu, já conhecem tudo que ocorreu no Rio de Janeiro. E aí querem gastar mais, porque diz que não vai entrar um centavo do Estado. Nós sabemos que isso não é verdade, isso não corresponde à verdade, isso é mentira, né? E a questão que se coloca é que o único circuito na América do Sul certificado pela Fórmula 1 é o circuito de Interlagos. Significa que eu estou querendo defender São Paulo contra o Rio? Nada disso, essa questão não se coloca. É para entender a prioridade. Isso é importante. Será que é prioritário para o presidente da República entrar nessa discussão? Será que não era mais importante ele ter a coragem que ele não tem de visitar uma área sob controle do tráfico? Por que ele não foi à Rocinha, por exemplo, e fala, eu vou despachar aqui hoje da Rocinha?
Por que ele não vai a Rio das Pedras, que ele conhece, o Flávio Queiroz conhece, pode ir com o Fabrício Queiroz, desculpe, vai com o Fabrício Queiroz, que conhece Rio das Pedras, lá são as milícias. Então, aqui tem Rocinha os traficantes, aqui tem as milícias. Ele poderia ir lá, despachar em Rio das Pedras. Aí ele está enfrentando, são regiões liberadas, que não há controle estatal. Não há controle. Uma, controle do tráfico, que controla até as eleições. Outra, as milícias, que controla também as eleições e o cotidiano. Então, se ele quisesse escolher prioridades, ele teria de despachar em áreas que é uma vergonha para nós brasileiros, que o Estado brasileiro não tem mais controle. Não tem mais controle. E enfrentar aquela questão que passa pela habitação, educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, essas áreas deterioradas lá do Rio de Janeiro, só para ficar em 5 problemas. O que ele optou por fazer? E veja como ele não sabe escolher prioridades. O que ele optou por fazer? Ele optou por tratar do Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2021. E assim como o governador de estado optou por isso, o senador, o pobre senador, esse que esconde o chefe de gabinete Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro. Então vocês observem, não é, portanto, você ter um parte-pri, a priori você está contra. Não é isso. Mas é uma demonstração inequívoca de que o presidente não consegue entender que ele é presidente de todos os brasileiros. Ele não consegue estabelecer uma agenda de trabalho. Ele não consegue estabelecer prioridades. Ele não conhece o Brasil. Ele não conhece o Brasil, país do qual ele é o primeiro mandatário. E ele não entende quão importante é a sua figura. É a questão do decoro da figura presidencial. O decoro. Que até hoje ele não aprendeu que ele é presidente da República, ele não é mais, como foi durante 28 anos, um deputado inexpressivo, do que é chamado baixo clero. Então, o episódio do autódromo é exemplar. É para entender como que as nossas autoridades, especialmente o presidente da República, não conseguem estabelecer prioridades. E como fecha os olhos para os problemas. Gosta de falar grosso, longe dos problemas. Eu queria ver ele falar grosso na Rocinha ou em Rio das Pedras. Aí eu tiraria o chapéu para ele e falaria, olha, realmente nós temos um presidente da República no Brasil, ainda bem.